Então o homem vai ter que começar pela esperar. Tudo aquilo que ele aprendeu de errado não vai servir para Deus. Se ele foi instruído as barbas aos pés de Gamaliel, naquilo que era lei, então Deus toma para si, porque a lei é a mesma. A lei de Gamaliel é a lei, é a palavra, é o Velho Testamento até então, porque o novo ainda vai ser confeccionado. Então essa Deus não tira, porque se tirar, Deus está tirando o seu filho, e vai estar tirando os teus atributos. A palavra não tira, mas tudo aquilo que é costume, diz Deus a Paulo, que a ti não é lícito continuar com ele, eu Deus retiro, para que então só fique na vossa vida na necessidade de um homem de a todo momento estar buscando a minha presença. A igreja entende que tem que ser dessa forma, então levanta as suas mãos e glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E como foi visto esse amor é para ti, igreja? Foi visto porque o homem se empenhou na obra. Foi visto porque o homem não cerrou-se os teus pés na visita vazia, nos compromissos vazios, no telefone, no seu tocar logo de atrás, e naquilo que o pastor aqui há pouco, e nós assistimos o teu lado, acerca das crianças, a forma de como ele tratou, trabalhou e instruiu naquele momento. Paulo assim também fazia da mesma forma. Igreja, ao cabo de 3 anos e meio, em que Paulo fica sobre aquele lugar, então igreja, ele já não tinha uma igreja com um membro só, ele não tinha uma igreja com 100 membros, ele não tinha uma igreja com 200 membros, mas diz a palavra que era centenas e de membros. Uma grande obra ali havia sido feita e pela vida do homem. E quando a obra é fecunda, e quando a obra é substanciosa, e quando a obra dá fruto, e quando um grande pé de árvore frondosa, e que cujo não constituída somente e de caule, tronco, e agora galhas e folhas, mas que tem aquilo que todos necessitam, fruto, e sendo que propriamente Cristo, e quando ele chega com fome, uma certa feita passando, ele também para fazer a obra, em que cuja vista o pé, e de sicomoro e figueira, e nos diz na vida que chegou a foico, e com o coração desejoso, e de saciar o figo, e daquela planta, daquela árvore, mas nos diz a Bíblia que não tinha fruto. Então logo esse Cristo entristece, e pela situação, amaldiçoando aquela figueira. Ó igreja, a árvore que não dá fruto, o Senhor não tem esta e por boa, e não tem esta por bênção, igreja. E se tem hoje de cabe alguma, e nesta situação roga ao Pai, ao Deus da seara, e para que envie esse amor gerado, atrativo na sua vida, na minha, e procuramos como árvore, ainda nos dias que restam na face da terra, fazer essa obra. E quando você se levanta as suas mãos e glorifica a Deus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Na volta a figueira estava seca, porque Jesus disse: a árvore que não dá fruto, de nada presta e de nada vale. Mas a vida do homem é diferente, porque não estava com mais um que estava ali, mas era regente, era pastor, e Deus havia dado a obra, havia mostrado até então da pequena família e de muito ainda que ele tinha, e para alcançar diante do Deus Todo-Poderoso. E mas ele começou a trabalhar com as ferramentas, viu, pastor Ricardo? Ele começou a trabalhar com as ferramentas e que Deus havia dado. No cabo de 3 anos
ministério é grande, e logo essa igreja quer que o ministério tira, arranca, desraiga aquele homem da Bíblia que não está prestando. Mas quando a igreja tem pastor de virtude, Aleluia. quando a igreja tem pastor que apacenta, e quando a igreja tem pastor que troca o joelho, pastor Ricardo, e que troca o joelho, que busca o Senhor, e que clama ao Pai, e que se comove mesmo, e com um sentimento pequeno, e dela simples alma, e que dentro da igreja dele congrega, e que cujo Deus o colocou, e sob a sua mercê, e para cuidar que naquele grande dia o próprio Deus, e vai requerer. Então esta igreja logo não vai deixar esse pastor afastado dela. Tudo menos o meu pastor não pode sair. Então vai trazer logo esta casa, esta igreja, essa congregação das grandes virtudes, e que não são poucas, mas são muitas grandes qualidades. Os muitos choro, as muitas noites mal dormidas. Essa igreja logo vai tomar um testemunho que aquele homem usado nesse mais de 3 anos e meio de mensagem, quando na hora da palavra. E essa igreja é como que um computador, pastor. Nós não conseguimos. Mas olha, imagine quantos membros tem aqui. Se de repente o irmão não gravar uma situação do culto naquele determinado momento, não precisar na hora da palavra, mas o outro irmão, como que é uma reunião de muitos membros e muitas cabeças, todos lotados, e de uma inteligência, não vai passar nada. Então aquela virtude e do homem de Deus logo vai estar registrada no coração do moço, da moça, e do homem, da mulher, do irmão, do ancião, e do órfão, da viúva, e vai estar no coração do obreiro, e daquele que foi ungido, e daquele que foi separado pelo mesmo Paulo. E agora aquilo trará em memória o sentimento atrativo, e isso não vão querer que se salva e de sua vida. E como vocês estão contentes com o pastor que Deus tem colocado? Meu Deus, aleluia. Olha a Bíblia, existem muitos homens por aí e que não querem o bem-estar da casa, estão e de repente às vezes atrás de um ponto e mediante o dinheiro, e não é situação do pastor nosso, não, e não é situação do nosso pastor da igreja, mas nós entendemos que o teu pastor, pastor Ricardo, o meu pastor são vidas, e que o Senhor Deus colocou na frente, e de um trabalho com cajado a lã, e que tem desempenhado com toda a afeição, e com toda a boa cuidado, temor e temor, aquilo que Deus tem me dado, logo esta igreja não vai querer perder. Aleluia. Logo esta igreja não vai querer perder. Então foi isso que aconteceu. Agora fala aqui para mim. Você acha se o homem não tivesse sensibilidade de Deus e do Espírito, se não fosse aquele acatador da voz, do ouvir, do entregar, do timbre, do vento, do Espírito assoprando, e que os dias dele escassos estavam ali, e que agora teria que voltar para trás, porque uma obra dura, espinhosa, dolorosa, uma obra de pedras do outro lado estava esperando ele. Mas o Espírito, ele vai ter que fazer diferença, porque quando o homem começa a ver que tudo vai bem na vida dele, quando o homem começa na sinceridade e no temor, e quando o homem começa como e Samuel começou, e sempre Deus falando, e logo ele dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então essa obra não vai perecer, porque o homem, por nome de Paulo, ele vai ouvir a voz, e agora ele está numa situação com Deus, vai orar, vai buscar a Deus, porque é dessa forma, pastor, ele vai agora pedir para Deus, da forma de como ele vai ter que trabalhar, falar, anunciar que a estadia dele ali está com os seus dias contados. Ele diz a Bíblia que num dia que a Bíblia não fala, mas eles vão colocar conjecturar o domingo. Por que domingo? Porque domingo é dia de igreja cheia. Domingo é dia que toda a família está, né? Às vezes o esposo que trabalha, domingo ele está em volta dele. Às vezes a mulher que não pode vir, que trabalha, domingo também está. Então domingo vem o esposo e a esposa,
E vem as crianças, a semente, vem tudo. No domingo vem visita, vem todo o povo ali. Aleluia, justamente no dia do domingo, dentro da casa do Pai. E nesse dia ele se levanta e ele diz para a igreja: igreja, eu tenho uma notícia, e que não é muito boa, eu já superei. Talvez ele dizia assim, não está na Bíblia. Atos capítulo 20, não está. Mas eu estou conjecturando, porque desta forma eu penso em que o homem buscou e pensou e disse a Deus. Ele disse: eu também não aceitei, mas depois de alguns dias eu fui valorizado mediante o Espírito, porque esse Espírito me visitou, dizendo que os meus dias estão contados aqui de volta. Eu tenho que voltar para minha terra, Jerusalém, Israel, e para ali continuar fazendo esta obra de Deus. Aí, igreja, é que vai entrar o amor atrativo. Por que vai entrar aí? Porque 3 anos e meio daquilo que já foi passado na igreja, que assiste o pastor com virtude, diz-nos a Bíblia que os anciões, aquele que tinha maior poder dentro da casa do Pai, os velhos das canas brancas, agora foram até Paulo, e chegando até Paulo, lá de rodeou-se ele, e começou a perder no seu olhar, no seu rosto. E por quê? Porque o sentimento dos velhinhos anciões e daquela casa era um sentimento de não querer perder o homem de Deus, e logo pelo rosto a lágrima que escorria, e de rosto afora, e logo aquela lágrima já dizia no coração do homem, no nosso coração, que o amor atrativo tem que estar na vida do homem, porque esse foi demonstrado pelo apóstolo Paulo. E Paulo disse: eu não queria ir, mas o mesmo Espírito me disse que eu tenho que ir. E esse mesmo Espírito disse que prisões, provas, lutas e tribulações lá me esperam. Mas eu não tenho a minha vida por preciosa, eu tenho por preciosa o chamado que Deus me colocou, e como o chamado ali em caminho de Damasco, e que passe eu que passar, eu tenho que até nos últimos dias da minha vida fazer esta obra, porque o Deus que me chamou me colocou esse amor atrativo dentro de minha vida. Eu não posso deixar passar batido. Quantos aqui esta noite quem não quer ter um amor atrativo? Sim, meu Deus, aleluia. Esse amor é um amor atrativo. E qual é o outro amor, irmão? São muitos. O outro amor é um amor afetivo. E não onde está demonstrado esse amor? Esse amor está demonstrado em Lucas, capítulo 15, 16, por ali, quando acerca daqueles 3 grupos de pessoas vai passar sobre um homem quase que amordaçado. Observa aqui. O homem foi tomado pelo salteador e batido, parado no bom samaritano. Batido, tomado tudo que tinha. E Deus agora vai preparar 3 classes de pessoas para passar sobre aquele lugar. Estamos falando agora de amor afetivo. É o amor seguido de afeto e sentindo a dor de um próximo seu, quando ele entra pelo caminho para fazer a obra que o Senhor Deus colocou na sua vida. Os 2 primeiros grupos de pessoas são distintas, que é isso? São pessoas em que não estavam ali por acaso, era levita e sacerdote, e quem assistia na tampa do propiciatório e com Deus era o sacerdote, e quem tinha guarda-voz, e quando não preparar, Deus fazia questão de preparar, porque dentro do tabernáculo, dentro do Senhor, e quando se levantava o homem está e louvar a Deus, não podia ser da tribo de Rubem e de Dan, de Naphtali e de José, e assim se vai, só poderia ser levita. Então Deus vai pegar, pastor, 2 classes distintas, vai fazer obra naquela terra. É como Deus dizendo assim: olha, sacerdote, você tem que aprovar, mas você vai passar aqui, porque eu vou lhe colocar você numa situação, pastor. Isso acontece com nós, sim ou não, pastor? Isso acontece com nós. Eu vou permitir que você passe por esse caminho, sacerdote, para que lá na frente você vai encontrar uma situação, e essa situação eu, como Deus, e todo o amor afetivo
parando e ajudando. Mas nos diz a Bíblia que o sacerdote de lado passa. De lado, sim ou não, pastor? Passou de lado sobre aquele lugar e viu talvez aquele homem quase que morto, chorando e gemendo, agonizando o leito da morte e pedindo talvez socorro ali. Ele não entrou pelo caminho. Passa-se a segunda classe de pessoas chamadas levita, aqueles que louvaram ao Senhor. E infelizmente esses também passam de lado, pastor. Passando de lado, nos diz a Bíblia que vai passar uma terceira classe que não é distinta, não é separada, não foi colocada por Deus, porque Deus faz assim: Ele confunde as coisas que são com as que não são. Ele pega o homem grande está despreparado, e o homem grande já tem um rótulo, o homem grande já tem posição, já tem hierarquia, o homem grande sabe falar e sabe ministrar, o homem grande sabe louvar, o homem grande tem poder aquisitivo, tem diploma, e na parede, e no seu escritório, na sua sala. Mas o homem grande está rotando soberbo. O homem grande não tem situação de comportar esse amor por nome de afetivo e sobre a sua vida. Então o homem grande vai agora e colocar o seu coração na vida, e tinha que estar amordaçado ali, e tinha um mendigo, aquele que é o pedinte, aquele que está agonizando no hospital e clamando a Deus para que Deus prepare o obreiro, e tinha uma congregação que a ele consagra como ouro, e depois a oração do justo, e porque aquele que está lá conhece a palavra e sabe, e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse vai estar desclassificado. Então Deus vai pegar uma terceira classe. Essa terceira classe é samaritano, é o irmão de Israel, está na nação de Israel, está dentro dos 41 mil quilômetros do o país menor do que está na Paraíba. Eles não são de fora, eles não são como aquela circunferência que o próprio Jesus disse: olha, você é uma cachorrinha, porque é a expressão, e como aquele povo que não habita